Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui da Igreja Batista Nova Esperança. Mais uma manhã em que vamos juntos meditar na Palavra de Deus. Vamos dar início aqui então, aguardar os irmãos chegarem, entrarem, para juntos meditarmos um pouquinho aqui na Palavra do Senhor. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. E graças a Deus por essa oportunidade que temos para ouvir a palavra de Deus, refletir sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Sejam bem-vindos aí os irmãos, irmão Mauro, irmã Janaína, Gabriel. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Se você está aí, né, para que eu possa saber que tá, deixa um bom dia, alguma coisa. Bom dia, irmã Janaína. Nem todas as fotos aparecem aqui para mim, mas quando alguém escreve um comentário, dá bom dia, alguma coisa, aí eu posso ver. Tá bom? Então, Gabriel, irmã Janaína, irmão Mauro, Débora, bom dia a todos. Leslie, seja bem-vindo. Um abraço aí para a família. Deus abençoe vocês. Muito bem, muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Dona Fátima, minha mãe, seja bem-vinda. Deus abençoe. Então, nesses primeiros instantes, nós aguardamos, né, até todos chegarem. E é oportunidade para quem quiser compartilhar o link, mandar no WhatsApp para algum amigo, algum irmão, algum familiar. Se quiser compartilhar aí no Facebook mesmo, né, fique à vontade. Saudade de vocês também. Um abraço aí para toda a família. Deus abençoe. Irmã Viviane, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom ver cada um de vocês aqui nesta manhã. O desejo grande do nosso coração era estarmos juntos na casa de Deus, reunidos como igreja. Infelizmente ainda não está sendo possível, mas pelo menos nós temos o recurso aqui para ouvir a palavra, para meditar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Bom dia, irmã Gisele, irmão Sérgio, sejam bem-vindos. Uma alegria ver os irmãos aqui conosco nesta manhã. Muito bem, então acho que já deu para ter um tempinho, né, para... Eu acho que eu vi a dona Rita também, se eu não me engano, ali, apareceu. Mas todos que estão, sejam bem-vindos, é uma alegria ter vocês. E eu espero que Deus possa falar aos seus corações. Nós vamos ter uma meditação hoje bem relevante, bem necessária e importante. Eu convido vocês a pegarem suas Bíblias. O ideal é terem a Bíblia em mãos para acompanhar, para conferir os textos, tá bom? Peço que prestem atenção. Irmão Gleison, bom dia, seja bem-vindo também, Deus abençoe. E vamos meditar. Não é um culto, né? Não tem como a gente fazer culto online, isso não existe. É apenas um tempo de meditação na palavra para nos alimentarmos, né, e não ficarmos assim desamparados, já que nós estamos impossibilitados de fazer o culto público. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar nesta manhã. Sobre a importância do culto público. Será que é importante mesmo? Nós estamos na pandemia, não pode ter culto, né? Então... deixa assim mesmo, a gente ouve a mensagem em casa, tá bom demais, né? Será que é assim? Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi uma vez sobre um time de basquete lá dos Estados Unidos, que só perdia, estava perdendo todos os jogos, não conseguia nada, e veio um treinador novo, e no primeiro dia de treino, foi começar o treino, ele se apresentou para os jogadores, conheceu eles, falou, vamos começar o treino então. Primeira coisa, eu quero ensinar para vocês o que é isso aqui. Pegou a bola de basquete, falou, isso aqui é uma bola. Vocês têm que aprender, isso aqui é uma bola. Os jogadores ficaram até chateados com ele, né? Que é isso? A gente é jogador, a gente sabe. Mas parece que não, porque vocês só perdem. Então vocês têm que começar do básico, recomeçar para conseguir as vitórias novamente. Então nós vamos aprender os fundamentos. Nas Escrituras, nós vemos que há uma progressão no ensino da palavra, da doutrina. Quando nós nos convertemos a Cristo, conhecemos Jesus, nós
nascemos de novo, somos bebês na fé. Então a gente se alimenta ali de leite, a doutrina é mais leve, nós aprendemos o Evangelho de João, as questões da salvação, as coisas mais básicas ali. E à medida que os dias, meses e anos vão passando, nós vamos crescendo na fé e temos que nos alimentar de comida mais sólida. O apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Pedro. Então nós começamos com o leitinho, a papinha, vai desenvolvendo até poder comer carne, a doutrina, né? Vai estudar escatologia, a doutrina das últimas coisas, doutrina do pecado e por aí vai. Só que existem momentos, para mal ou para bem, que às vezes nós precisamos voltar para o básico. E isso não é bom. Nas Escrituras nós vemos os autores das epístolas, das cartas do Novo Testamento, às vezes falando que precisa voltar para o básico, quando os crentes já deviam ser mestres, já deviam estar todos pregando, ensinando, sendo missionários, pregadores e professores. Tem que voltar a aprender o básico. Nesta pandemia, muita coisa tem acontecido, muita confusão, muita desinformação e uma mistura de coisas, de ensinamentos e de ideias, e que nos obriga, nos força a voltar para os fundamentos da nossa fé. Não só de tratar da questão da salvação em Cristo, da certeza da vida eterna, que é o mais importante de tudo, que é o que todos devem ter plena convicção, que tem fé em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, e a certeza da vida eterna, caso a morte nos alcance, mas também sobre a prática da vida cristã, sobre o dia a dia como crentes, os meios da graça, as disciplinas espirituais, aquilo que nós fazemos para manifestar nossa fé. Nós temos que voltar para isso também. Pastor João, seja bem-vindo, bom dia, Deus abençoe o irmão. E hoje nós vamos voltar para um desses assuntos que nesses dias eu tenho visto que tem se tornado uma polêmica e uma questão muito séria. E muitos crentes têm se confundido, se atrapalhado com relação ao valor e a importância do culto público. Nós estamos proibidos, né, de nos reunir como igreja, de nos reunir publicamente, de fazer o ajuntamento dos santos. Então nós, por alguns dias, temos que aguentar isso e nos adaptar. Bom dia, irmã Suelane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas o nosso desejo é que isso não permaneça, não se prolongue. Isso não pode ficar assim, né? Bom dia, Dona Luísa, seja bem-vinda. E é sobre isso que eu quero falar para os irmãos, né? A importância de frequentarmos os cultos, a importância do culto público da igreja, a importância da reunião do povo de Deus. Afinal de contas, por que nos reunimos como igreja? Por que a gente se reúne num local, seja num templo, numa construção, numa casa, ou na rua, ou numa praça, ou numa montanha, ou numa caverna? O povo de Deus se reúne para ouvir alguém pregar a palavra ou ensinar. Por que nos reunimos para cantar, para dar testemunho, para orar uns pelos outros, para fazer nossos pedidos, para celebrar a ceia, para celebrar o batismo, para ter aquele momento de comunhão? Bom dia, São Nonato, seja bem-vindo. Por que nós fazemos isso? Será que é importante? Será que é necessário? Como nós já ouvimos muito, eu adoro a Deus em casa, eu sirvo a Deus em casa. Muitas pessoas tinham esse pensamento já antes da pandemia, né? Nem sabia o que era Covid, a gente não vivia isso. E muita gente já falava isso quando convidávamos para a igreja, para o culto, para a reunião da igreja. Não, eu adoro a Deus em casa. Só que esse pensamento agora tem se expandido, tem crescido, e muitos cristãos têm aceitado isso como normal. É triste que muitos pensam que ir à igreja é como ir a um clube ou uma festa. É algo para se divertir, né? É um entretenimento, algo para fazer, algo, né, para passar o tempo. Alguns acham que ir à reunião da igreja é só uma coisa para fazer quando não tem mais nada para fazer. Hoje eu não tenho nada, não tenho passeio, não tenho reunião da família, tem nada na televisão interessante, não tenho trabalho, então hoje eu vou na igreja, tem nada para fazer mesmo. Alguns acham que ir à reunião da igreja é algo, quando der vontade eu vou. Ou assim, quando Deus tocar no meu coração eu vou, né? Tem que sentir vontade.
Alguns creem que é um ato religioso, que tem que fazer por religião ou para agradar o seu líder religioso, seja o pastor, o padre, o bispo, o ancião, ou seja quem for ali que está à frente, né, da sua denominação. E tem vários tipos de pensamento sobre o porquê ir à reunião da igreja. E aqui nós precisamos entender que às vezes nós usamos a expressão eu vou para a igreja. Só que o correto, biblicamente, seria eu vou para a reunião da igreja, porque a igreja somos nós. Cada um dos salvos é um membro do corpo de Cristo e ligados e unidos nós formamos a igreja e nós nos reunimos como igreja. E é que é por tradição, por costume, a gente fala eu vou para a igreja, mas o templo, o prédio não é a igreja somos nós. O prédio, o local onde nos reunimos é o local de culto da igreja, o local de reunião da igreja. Mas a Bíblia chama a reunião do povo de Deus de casa de Deus. Paulo fala isso para Timóteo, que a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. É isso que o apóstolo Paulo deixa claro. Então não é errado a gente chamar a reunião da igreja de casa de Deus, porque é sim. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? No Antigo Testamento Deus tinha o templo onde o povo ia para adorar. Agora, no tempo da igreja, da graça, o salvo é o templo do Espírito, mas todos os salvos reunidos formam a igreja e os salvos de uma localidade formam uma igreja local e devem se reunir para cantar a Deus no culto público, para ouvir a pregação e se alimentar da palavra, para ter comunhão, para orar uns pelos outros, para exercer seus dons, para celebrar as ordenanças e por aí vai. Então, antes de ir para o nosso texto principal, que é o Salmo 84, eu coloquei até aí na descrição da mensagem. Primeiro eu peço para vocês abrirem Hebreus, capítulo 10, versículo 25, lá no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mais uma vez, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muito bem, aqui o autor de Hebreus, ele está nos dando uma ordem, é um mandamento. Ele diz para os irmãos não deixarem de congregar, não deixar de se reunir, não deixar de estar junto, de ter comunhão, de participar do culto da igreja, como é costume de alguns. Então, desde os tempos bíblicos, desde o tempo neotestamentário, pessoas já se afastavam da igreja, deixavam de ir aos cultos, não davam valor, não achavam isso importante, né? Mas o que Deus quer de nós, segundo este versículo, que é um versículo dentre tantos, é que a gente não deixe a nossa congregação. Não deixemos de congregar, nós precisamos congregar, nós precisamos estar com os irmãos, nós precisamos estar reunidos, juntos, para fortalecer nossa fé, consolar uns aos outros, admoestar, ajudar, exortar, animar, ensinar, apoiar, amar. Temos que estar perto e não longe, perto dos irmãos, reunidos com os irmãos, longe uns dos outros, para enfraquecer na fé, apagar aquela chama e esfriarmos. O contexto de Hebreus está falando do sangue de Jesus derramado na cruz para nos salvar, nos aproximar de Deus, e mostra que a reunião da igreja, como povo de Deus, é um privilégio, uma bênção, e que por isso nós temos que valorizar a presença de Deus e buscar essa presença junto dos nossos irmãos. Posso buscar a presença de Deus em casa? Óbvio, eu devo. É mais do que a minha obrigação todos os dias. É o que eu devo fazer sozinho. É o que nós devemos fazer com a nossa família, em casa, no trabalho, na rua, na escola. Mas isso não substitui o culto público, o ajuntamento dos santos, né? A reunião da igreja. E o autor de Hebreus ele ainda destaca algo ali. Ele fala que nós não devemos deixar de congregar porque o dia se aproxima. Que dia? O dia final. O dia da volta de Cristo.
o dia do julgamento, o dia em que vai começar as últimas coisas. O fim dos tempos se aproxima, então isso deve nos levar a querer se reunir ainda mais uns com os outros para ajudar e animar uns aos outros, fortalecer antes que esse dia chegue, né? Ou mesmo a nossa morte, né? Que cada dia que passa nós estamos mais perto. Será que Deus quer que a gente frequente os cultos e as reuniões da igreja porque Ele é chato? Porque Ele não sabe que a gente não tem mais nada de bom para fazer, nada de importante? Né? Por que Deus quer isso, né? Irmãos, algumas questões aqui que eu quero levantar. Nestes tempos de pandemia, com a impossibilidade de frequentarmos os cultos, e tem havido uma grande discussão em torno disso, né? Decretos fechando as igrejas, a proibição do povo de Deus se reunir, de todas as religiões, de terem seus cultos públicos, né? Muita coisa tem sido falada e, infelizmente, a palavra de Deus tem sido distorcida, em alguns casos esquecidas. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Nós sabemos que esta situação é provisória. E nós esperamos em Deus e clamamos a Ele para que seja. Para que em algumas semanas ou meses, no máximo, isso passe. E nós possamos voltar a nos reunir livremente, em paz, né, com todos os cuidados, com toda a segurança, com muitas coisas novas que não faziam parte, mas agora precisarão fazer, para termos o cuidado uns com os outros. Mas por outro lado, apesar de nós sabermos que é provisório, e esperamos que seja, oramos para que seja, existe uma crescente aceitação da ideia como boa. Infelizmente nós temos visto pessoas e ouvido pessoas falar, não, tá bom assim, não precisa de igreja. Não precisa de culto público. Eu adoro a Deus em casa. Eu já conversei com vários pastores amigos em que pessoas de suas igrejas já falaram, não vou voltar. Tá bom assim, eu gostei, eu fico em casa, eu adoro a Deus em casa. Eu ouço o culto pela internet, não é culto, né? Culto online não existe. Existe uma pregação online. Culto é público, culto é reunião do povo de Deus e nada substitui isso. Isso aqui é um quebra-galho. É algo para ajudar, para nossa fé não morrer, para a gente não ficar desamparado e sem alimento. Mas pessoas têm aceitado e aprovado ou se conformado. Tá bom assim, né? Não precisamos nos reunir para servir a Deus. Eu vejo crentes até falando isso. O ajuntamento dos santos, do povo de Deus, não é tão importante assim. Eu posso servir a Deus em casa. Ou, dizendo assim, eu sou a igreja, né? Irmãos, eu não sou a igreja, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Igreja é um corpo, igreja é uma família, igreja é um ajuntamento. E muitos usam esses argumentos, às vezes na inocência, às vezes até com boa vontade, para se consolar, para se animar. Mas outros não, é na maldade mesmo, é na ignorância. Para justificar não ir aos cultos, não se reunir com os irmãos, faltar, porque não sente falta da comunhão, não tem vontade de estar na igreja, não quer se esforçar para sair de casa, para estar lá, para cantar, para ouvir, para orar, para servir, para ajudar. E uma questão de voltar à comunhão, né? Isso tem sido pelo Brasil todo, em conversas com muitos amigos pastores. Para alguns, infelizmente, este é o novo normal, como nós temos ouvido. E de fato, irmãos, a pandemia trouxe um novo normal para nós em muitas áreas da vida, inclusive como igreja. A questão do distanciamento, ter as cadeiras separadas. No último culto que tivemos, terça-feira, nós colocamos as cadeiras bem separadas. Eu até mandei uma foto para os irmãos no nosso grupo do WhatsApp, né? Bem distante mesmo, e colocamos até do outro lado que nós temos lá do templo para afastar mais ainda. Nós vamos ter que manter isso por um tempo, para cuidar uns dos outros. É precaução, é bom senso, é sabedoria, é amor, né? Temos que ter o álcool em gel ali, evitar o contato físico e tantas coisas, né? Diminuir o tempo da reunião ou o número de reuniões. De fato, há um novo normal para nós e haverá, né? Mas não pode ser um novo normal ficar sem culto, ficar sem igreja. O povo de Deus achar que é normal não se reunir. Não é, amados.
Paremos para pensar que se isso se tornar definitivo, né, chega um decreto definitivo, ó, não pode mais ter reunião religiosa, culto, como em muitos países há. O que nossos irmãos ao redor do mundo têm feito nos países onde a perseguição religiosa lá é proibido por lei ter culto? Eles se reúnem mesmo assim. Eles dão a vida, como nós ouvimos na defesa esses dias, no julgamento do Supremo. O povo de Deus, o cristão, ele não mata por sua fé, mas ele está pronto a morrer por ela. Os nossos irmãos pelo mundo afora, eles têm dado a vida para pregar o evangelho e para se reunir. Eles se reúnem em cavernas, em esgotos, em florestas, às vezes escondidos numa casa, e sempre há risco de vida, de ser preso e de serem mortos, né? E esperamos em Deus que isso nunca aconteça conosco aqui no Brasil, mas pode acontecer. O que nós vamos aceitar? Tá bom, é normal, vamos ficar sem culto, sendo que Deus nos manda congregar e a palavra de Deus é mais importante, né? Então nós temos que ser sensatos, sábios, obedientes, mas não achar que isso é normal, irmãos, não é, e não achar que isso é bom, não é bom para a nossa fé, não é bom para o povo de Deus, não é bom para a igreja, né? E não muda a palavra de Deus quanto ao fato de congregar, que é o que Deus quer que o seu povo faça. Nós temos que valorizar o culto público. E pensando nessa questão de valorizar o culto público, o ajuntamento da igreja, e orarmos e clamarmos a Deus para que logo possamos voltar a estar juntos e não parar mais, abram lá no Salmo 84, no Salmo de número 84. Há um salmo lindo, um salmo maravilhoso, um dos meus preferidos, eu sempre me emociono ao ler, eu gosto demais. Salmo de número 84. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar, se tiver com a sua Bíblia pode conferir, se não apenas escute, né? Diz assim o Salmo 84, um salmo escrito pelos filhos de Corá, tá bom? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Amém. Que texto bonito, irmãos, que texto profundo. No Salmo 84, nós vemos aqui as atitudes que devemos ter com relação à casa de Deus, ao ajuntamento do povo de Deus, à reunião da igreja para o culto público a Deus. A atitude que devemos ter, que a Bíblia nos mostra que os salmistas tinham, os filhos de Corá, homens de Deus que eram cantores, compositores, que lideravam o louvor do culto do povo de Israel. A atitude que eles tinham para com o Deus eterno, e a lição de vários salmos é que nós precisamos ser fiéis e valorizar as reuniões da igreja, o culto público e o ajuntamento do povo de Deus. Mas para fazer isso nós temos que amar a casa de Deus de coração. Amar a igreja de Deus de coração. E a igreja de Deus como o povo, né? Nós, irmãos em Cristo, reunidos para cultuar nosso Pai Celestial, para adorá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo, ouvir sua palavra. Os filhos de Corá, eles deixam claro aqui que eles amavam a casa de Deus. Eles gostavam, eles tinham prazer, o coração deles se enchia de alegria quando eles pensavam no templo do Senhor. Eles desejavam estar lá. Eles não viam a hora de chegar o dia de culto, a hora de ir para o templo, para a adoração. Eles chegavam a suspirar, né? Igual namorados, né? Quando o rapaz olha para a moça, está apaixonado.
né? Suspira. Eles tinham esse sentimento pela casa de Deus, pela reunião do povo de Deus. Eles desejavam estar na presença de Deus, e essa é a atitude de quem ama a Deus. É querer estar junto do povo de Deus, na casa de Deus. É a atitude que Deus deseja de nós. Ah, pastor, o senhor está exagerando, só tem esse salmo que você conhece, no Salmo 122:1. E aqui nós vemos a atitude de Davi, o rei de Israel. Quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos ficar em casa. Foi isso? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, como os filhos de Corá, ele demonstrava alegria ao pensar em ir para a casa de Deus, para o templo, para cantar, louvar, ouvir a palavra. Naquele tempo do Antigo Testamento, o templo, o prédio, era o lugar da presença de Deus. Era o lugar do culto, era onde Deus se manifestava. Os sacrifícios eram oferecidos, os louvores eram cantados, a palavra era pregada, o povo se reunia ali para cultuar, então adorar e aprender. Davi e os filhos de Corá, eles sabiam disso, eles viviam isso, eles lideravam isso e eles valorizavam. Eles tinham alegria, amor verdadeiro por isso, prazer em ir ao templo, buscar ao Senhor e estar junto do povo de Deus. Alegria ao serem convidados, né? É triste quando a gente convida alguém para o culto e as pessoas desprezam, né? E às vezes até irmãos em Cristo, crentes, não tem vontade, não tem alegria, não tem desejo. Mas eles ficavam felizes só de pensar no templo. Eles gostavam daquele lugar, eles amavam aquele lugar. Hoje, cada salvo é o templo do Espírito. Aí sim, eu sou o templo do Espírito, você é se tem Cristo como Salvador. O Espírito habita em nós, não no templo, né? Ele habita em nós. Contudo, o culto público continua. O princípio e o mandamento do povo de Deus nunca mudou. Desde que a igreja começou em Atos 2, tudo é baseado na reunião do povo de Deus. O Espírito Santo desceu quando os crentes estavam reunidos. Eles se reuniam para orar, reuniam para pregar, reuniam para fazer missões, para enviar missionários, para celebrar a ceia, para batizar os convertidos, para aprender a palavra, para ajudar uns aos outros, para exercer seus dons. Então, apesar de hoje eu ser o templo e você ser o templo, a igreja somos nós em conjunto. E a igreja precisa se reunir. O culto público continua, a adoração pública continua, o ajuntamento do povo de Deus continua. É um mandamento de Deus para a sua igreja, é um meio da graça, é uma disciplina espiritual, é fundamental para a nossa fé. E nós temos que ter a atitude dos filhos de Corá e de Davi e dos servos de Deus em todas as escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo, desse amor profundo pela casa de Deus. Esse valorizar, ter esse carinho pela reunião do povo de Deus, de estarmos com Deus juntos, né? Nós temos que valorizar os cultos e reuniões da igreja, do povo de Deus, tratando isso como o nosso lar, como a nossa família. Versículos 3 e 4 aqui do Salmo 84 mostra os filhos de Corá comparando o templo e a reunião do povo de Deus com a casa deles, o lar. Esses homens não somente amavam o templo, mas eles tratavam como a verdadeira casa deles. Isso é muito interessante, né? Não há lugar como o nosso lar, não há lugar como a nossa casa, é o nosso refúgio, o nosso descanso, é ali onde a gente está em família. E eles amavam tanto o templo que eles diziam, eu queria morar lá, eu queria habitar na casa de Deus. Lembro às vezes, quando criança, adolescente, Débora também compartilha isso, às vezes a gente ficava tanto na igreja, até depois que acabava, os jovens conversando depois do culto, aquela comunhão tão gostosa. E os nossos pais, ou pessoas assim, vai morar na igreja, né? Sua casa, vai fechar a igreja, coisa assim, porque a gente ficava lá, não queria ir embora, era bom demais. Deve ser essa atitude, família, irmãos, a presença de Deus, presença do povo de Deus. Ali nós nos sentimos bem, nós somos abençoados. Glorioso de Deus, sua bondade nas nossas vidas. Isso deve ser um lar. Infelizmente nem todos os lares são assim, lugares de paz, de tranquilidade. O pecado destrói, né, aquilo que é bom. Mas nossos lares deveriam ser lugares de paz, de alegria, de bênção, de descanso, de segurança, né? E a casa de Deus, a reunião do povo de Deus, a igreja de Deus deve refletir isso.
E temos que ter esta atitude, igual o animal quando encontra a casa. Lembro nos anos que éramos missionários em Vargem Bonita, e a igreja fica num terreno grande, tinha muitas árvores, e tinha muitos pássaros. E muitos pássaros moravam lá no templo. Eu não sei se ainda é assim, os irmãos da Vargem Bonita podem me dizer. Mas eu lembro as maritacas que moravam lá, pombas, e eles gostavam de estar nos telhados da igreja, faziam os seus ninhos. Às vezes dava trabalho pra gente, né? Entrava no meio do culto e tudo mais, né? Mas é a casinha deles, né? No templo, digamos assim. Ou os nossos animais, né? Nós temos uma cadelinha, a Eleven, e ela tem uma casinha de plástico que nós compramos para ela, principalmente quando tá frio. Ela gosta muito da casinha e às vezes quando a gente lava o quintal e limpa, tem que levantar a casa, né? E ela fica latindo, apontando para casa, porque ela quer que ponha a casa dela no lugar para ela entrar na casinha e deitar. Isso é um lar. É o prazer que eu tenho de estar com a minha família, com meus filhos, em casa. É um lugar de alegria. Temos que ter esse sentimento para com a casa de Deus, para com a igreja de Deus, para com o povo de Deus, né? Muitas vezes nós faltamos nos cultos porque estamos cansados, e cada vez a vida é mais cansativa, né? De fato. Só que é na casa de Deus que nós achamos o descanso. O salmista diz no versículo 5 que é ali que ele encontra o descanso, os caminhos aplanados, né? Nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Nós faltamos porque temos problemas, mas na casa de Deus nós vamos encontrar aquele que pode resolver nossos problemas, nos restaurar, nos abençoar. Muitas vezes faltamos porque estamos em pecado, mas podemos voltar para a presença de Deus, sermos perdoados, restaurados. Às vezes faltamos porque estamos tristes, mas ali nós vamos encontrar consolo e alegria para o nosso coração. Faltamos porque nos sentimos sozinhos, sem amigos, mas ali nós vamos encontrar o melhor amigo, que é Jesus, e irmãos que nos amam. Faltamos porque estamos com medo, ou preocupados, inseguros, ou com alguma dor, mas ali nós vamos encontrar a proteção, o cuidado, o escudo que é o nosso Deus. Irmãos, nós faltamos porque nos sentimos pequenos, mas ali estamos na presença do Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Frequentar os cultos públicos, participar das reuniões do povo de Deus, fazer parte do ajuntamento dos santos, mesmo com problemas e dificuldades, é sinal da nossa fé, do nosso amor, da nossa gratidão. É um fruto da nossa fé, é um meio da graça, é um meio da gente crescer, uma disciplina espiritual. Mostra o quanto nós amamos o Deus que nos salvou e o povo de Deus ao qual Ele nos uniu. A igreja tem que ser para nós como um lar, como uma família, como era para os filhos de Corá, como era para Davi, como era para o autor de Hebreus, para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, para Timóteo, para João e por aí vai. Nós temos que amar e valorizar a reunião do povo de Deus, o culto público, colocando acima de todos os outros lugares. Irmãos, os filhos de Corá, eles deixam claro aqui no Salmo 84, que eles não trocavam a casa de Deus por nada. Por nada. Era o lugar preferido deles na face da terra. Mais do que a própria casa deles. Eles não iam para o templo só quando eles tinham vontade ou quando não tinham mais nada para fazer. Era a prioridade. Era a coisa mais importante. Aquilo que eles levavam a sério e davam a vida. Para eles, um dia na casa de Deus era melhor que 1000 dias fora dela. Um dia na casa de Deus para eles era melhor que 1000 dias fora. E muito bonito que eles dizem que preferiam estar na porta ou à porta da casa de Deus, perto ali, mesmo sem entrar, do que estar nas tendas ou nos lugares onde há perversidade e pecado. Infelizmente nós vemos muitas pessoas e muitos crentes, até e cristãos, preferindo ir em festas, em outros lugares, e até onde há pecado, do que estar na casa de Deus, do que estar com o povo de Deus, do que se reunir com o povo de Deus. Muitas vezes nós vamos em lugares que não acrescentam nada à nossa vida, ou que nos colocam diante de tentações, às vezes nos forçam a fazer coisa errada, ou a ver coisas erradas, às vezes é uma perda de tempo, e achamos uma dificuldade de estar com nossos irmãos em Cristo, louvando a Deus. Não! Temos que colocar a reunião do povo de Deus, o culto público, em primeiro lugar.
frequentar os cultos, as reuniões da igreja deve ser prioridade em nossas vidas. Sem contar que é tão pouco, irmãos, é tão pouco. Nós temos 7 dias por semana, 24 horas cada dia, e nós nos reunimos 2 ou 3 vezes por semana, entre 1 e 1h30 cada reunião. Contando o tempo que a gente se arruma e vai, né? 2 horas no máximo, estourando entre ida e volta. E às vezes é um peso para nós, sendo que um simples jogo de futebol, um filme é 2 horas, 3 horas. Tem muitas coisas boas para a gente fazer, juntando com outras pessoas, né? Claro que nesses dias de pandemia não, mas em tempos normais, né? Festas de aniversário, reuniões de família, esportes, passeios, tudo isso é muito bom, é legal, é importante, né? Nesses dias a gente tem que evitar, tem que parar, não podemos fazer. Mas mais do que isso é estar com o povo de Deus, é melhor, é o mais importante. Irmãos, nós temos que ter culto doméstico em casa, temos que buscar a Deus em casa, ler a Bíblia e orar, mas nada substitui o culto público em toda a história da igreja. Os puritanos, os crentes do passado, os reformadores, os primeiros batistas e os missionários, sempre a prioridade deles era a reunião do povo de Deus, o culto público a Deus, o ajuntamento dos santos. Inclusive nesses dias de pandemia, vale refletir sobre isso. Muitas pessoas não querem ir para as igrejas, né? Nos lugares em que está aberto, tem alguns lugares que está permitido, com várias limitações. Não posso ir para a igreja, mas vai no mercado, vai no banco, vai trabalhar, vai para a rua, reúne com a família, alguns até passeiam, mas não pode ir para a igreja. Isso é uma incoerência da nossa fé. Não pode ser assim, né? Nós temos que ser coerentes. Quando nós valorizamos a casa de Deus, a reunião do povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus, olhando para a palavra dele, para o Salmo, isso traz alegria verdadeira para a nossa vida, bênçãos maravilhosas. Versículos 11 e 12, versículos 4 e 5, mostra ali as bênçãos que vêm sobre aqueles que amam, e o destaque, por exemplo, no versículo 4 diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. No versículo 5 diz: bem-aventurado de novo. Então a ideia aqui é que é bem-aventurado, é abençoado aquele que ama a casa de Deus, a reunião do povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus. Quem ama a igreja de Cristo e é fiel às suas reuniões, ao seu ajuntamento, é abençoado. Nós perdemos muitas bênçãos quando faltamos, quando ficamos em casa, quando não valorizamos a comunhão com os irmãos e o culto público a Deus. Perdemos muitas bênçãos mesmo. O salmista diz que é bem-aventurado, e bem-aventurado significa muito feliz. Muito, muito, muito feliz. É uma ênfase, é um destaque, é muita felicidade, alegria verdadeira. Eles experimentavam isso na vida deles, e eles concluem no versículo dominando o salmo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. E fica claro que uma das características do homem e da mulher que confia em Deus é amar a casa de Deus, o ajuntamento do povo de Deus. Uma das provas da fé real está em participar, valorizar a reunião do povo de Deus e o culto público. Bem-aventurado significa, né, muito feliz, satisfeito, completo. E 3 vezes diz isso daquele que ama a casa de Deus, que trata a casa de Deus como seu lar e que coloca a reunião do povo de Deus como prioridade. No versículo 11, vemos que uma das bênçãos é ter Deus como nosso sol, né? O nosso sol, a luz que nos ilumina, e como nosso escudo, aquele que nos protege, nos dá consolo. E dentre todas as bênçãos, eu quero listar algumas bem práticas aqui para os irmãos, que nós temos ao sermos fiéis e valorizarmos a reunião do povo de Deus. Ali nós ouvimos e aprendemos a palavra de Deus. Eu posso ouvir em casa? Pode, mas não é a mesma coisa, irmãos. Eu gosto de ouvir mensagens, eu ouço, né? Várias vezes enquanto eu estou lavando a louça eu ponho uma mensagem ali para eu ouvir. Em outros momentos, nesses dias de culto, quando eu não estou pregando, por exemplo, domingo passado o pastor João estava pregando, nesse horário eu estava ouvindo. A gente aprende, a gente é limitado, mas não é igual estar reunido para ouvir ali pessoalmente o pregador, o mensageiro, trazer a palavra. Então nós ouvimos a voz de Deus, somos alimentados espiritualmente sobre o caminho que devemos seguir, sobre como viver a nossa vida certa e feliz, santa e sem pecado, sobre o amor e consolo de Deus através de Cristo que morreu na cruz por nós.
No ajuntamento nós pregamos o evangelho aos perdidos, nós levamos visitantes para ouvir o evangelho. Nós temos comunhão com outros irmãos em Cristo, nós estamos juntos para desfrutar de amizade verdadeira e profunda, sermos amados e bem recebidos como somos, sermos cuidados, amparados, fazermos parte de uma família que somos, o povo de Deus. Nós podemos adorar a Deus juntos, através dos hinos e cânticos. Uma das coisas que eu mais sinto falta, que não tem como a gente cantar junto. Posso cantar aqui, você aí, eu não estou ouvindo sua voz, a gente não está cantando junto. Na igreja está todo o povo soltando a voz, entoando, unindo suas vozes num coro ao Deus celeste. Que coisa maravilhosa. Louvar o Senhor, cantar, exaltar, isso é especial, é tocante, é profundo. Nós buscamos a Deus juntos através da oração. Nós compartilhamos nossos pedidos, os irmãos oram por nós, os irmãos compartilham seus pedidos, nós oramos e oramos juntos. Um irmão eleva a Deus em oração e toda a igreja está junta para dizer amém no final. No último culto que tivemos terça, mesmo com um grupo bem reduzido, nós nos ajoelhamos todos e oramos por nossa igreja, por nossa cidade, por nosso país, por nosso mundo. Irmãos, isso é especial, é algo único, é o povo de Deus reunido em oração ao Deus Todo-Poderoso. Nós celebramos a ceia, irmãos, não podemos celebrar a ceia aqui pela internet. Nós temos que compartilhar o pão e nós celebramos as ordenanças. Se tem alguém para batizar, nós precisamos estar reunidos, não tem como batizar online. Nós servimos e trabalhamos e usamos nossos dons. Eu posso limpar a igreja, arrumar os bancos, arrumar os instrumentos, tocar um instrumento, pregar, cantar, servir um alimento, ensinar as crianças, abrir e fechar as portas. Tem tantas coisas que a gente pode fazer ali, cumprimentar os irmãos, entregar um livrinho, entregar uma Bíblia, entregar um folheto. Isso é servir, é trabalhar, usar meus dons, meus talentos para a glória de Deus, para o bem do povo de Deus. Na igreja, na reunião da igreja, nos tornamos pessoas melhores. Nós aprendemos a viver em família e a nos relacionar com pessoas diferentes de nós. Aprendemos e não egoístas, a ver que outros precisam de nós e não só a gente precisa dos outros. Nós aprendemos melhor a ler, a estudar, a raciocinar, a falar em público. Quantas coisas nós melhoramos no convívio ali como igreja. Perdemos a timidez, quantos irmãos às vezes tanta dificuldade, mas aprender a orar, a cantar, a dar um aviso, a fazer uma pregação. Nós desenvolvemos bons hábitos como termos um horário, sermos pontuais, sermos educados, sermos carinhosos, ceder o lugar a uma pessoa que precisa. Nos tornamos melhores cidadãos. Irmãos, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, e neste mundo em trevas, se não fosse a igreja de Cristo, já estaria tudo perdido. Nós crescemos espiritualmente, nos aproximamos de Deus. Nós restauramos a força e nos aproximamos de Deus para viver os próximos dias da semana, as lutas em casa, no trabalho, na rua, na escola. Nós recebemos bênçãos espirituais em todas as áreas de nossa vida. Isso é ser igreja, isso é reunir como igreja, isso é parte do ajuntamento do povo de Deus. Irmãos, algo importante que eu quero destacar aqui para os irmãos é que igreja, a palavra igreja, significa, deixa eu colocar aqui, chamados para fora. A palavra igreja, chamados para fora. A palavra igreja sempre teve a conotação, significa de ajuntamento, aqueles que Deus tirou do mundo, reuniu, ajuntou como seu povo. Então olha só, nós estamos já quase terminando. Igreja na Bíblia é chamados para fora, ajuntamento. Literalmente é isso. Chamados para fora, ajuntamento. Congregação, reunidos, congregados. E a igreja é chamada de corpo de Cristo. E um corpo como está? Está unido, está ligado. Meus dedos ligados à mão, ao braço, ao cotovelo, ao ombro, ao tronco, à cabeça. Não tem tirar uma parte do meu corpo e jogar fora, ele acabou, perde a vida. O corpo está ligado, nós temos que estar ligados, unidos, e o ajuntamento faz parte disso. Igreja é chamada do povo de Deus. E sempre quando a gente pensa no povo, é a ideia do povo unido, reunido, separado, ligado. Igreja é chamada de família, várias vezes. Família da fé, a família tem que estar junto, significa algo que está próximo, ligado. Igreja é chamada do rebanho,
né? Acho que foi o pastor João que colocou o comentário sobre as ovelhas, e ele pregou sobre isso domingo passado. O rebanho gosta de estar junto, perto do bom pastor que é Jesus. A ovelha de Cristo não quer estar longe lá com os bodes, com os lobos, com os bandidos, com as suas irmãs ovelhas. A igreja é chamada de edifício de Deus, e os irmãos que trabalham em construção sabem. Um edifício, uma casa, uma construção, os blocos e tijolos precisam estar juntos. Se eu deixar um bloco aqui e outro a 2 metros, não vou construir nada. Eles têm que estar ligados para formar um edifício. A igreja é chamada de lavoura de Deus. A plantação ali toda junta, aquela beleza, né, pronta para ser colhida. Então, irmãos, a reunião da igreja para o culto público a Deus é parte fundamental e essencial da vida cristã. É um meio de graça, é uma disciplina espiritual, é uma prova de fé. É fundamental para o nosso crescimento espiritual. E o alerta do autor de Hebreus, voltando lá para Hebreus 10, 25, é que nós devemos fazer ainda mais isso quando vemos que o dia se aproxima. Quando o fim do mundo está chegando, ao invés da gente se afastar, temos que estar mais juntos ainda. O alerta do autor de Hebreus em tempos de apostasia, quando muitos se tornam apóstatas da fé, é para os verdadeiros crentes, os verdadeiros salvos, os verdadeiros cristãos se unirem ainda mais, estarem mais juntos ainda. Foi o costume de alguns naqueles tempos, sempre foi, é e será. Mas não pode ser o nosso, não pode ser o meu, não pode ser o seu. Nós precisamos admoestar uns aos outros, animar, incentivar, consolar, fortalecer, visto que o dia se aproxima. Então, irmãos, para concluir, a mensagem que eu quero passar ao trazer esta reflexão é o seguinte. Para muitos este tem sido o novo normal, mas não pode ser para nós. Ficar sem congregar não é e nunca será normal para o povo de Deus. Nós não somos rebeldes, nós não somos ignorantes, nós obedecemos às leis e respeitamos e fazemos de tudo para dar um bom testemunho e vamos manter assim com todos os cuidados, por amor uns aos outros e ao nosso próximo, mas orar e clamar a Deus para que isso acabe logo. Para que não permaneça assim, para que o mais rápido possível nós possamos voltar a cultuar ao Senhor publicamente, para nos reunirmos como igreja, para louvarmos a Deus, ouvirmos a palavra, exercermos nossos dons, celebrarmos a ceia. Obviamente, irmãos, nesta pandemia, durante e depois, muitas coisas serão novas e diferentes. Inclusive, como igreja, muita coisa vai mudar. Mas a palavra de Deus não muda e ela está acima de qualquer pandemia, ou de qualquer governo, ou de qualquer pensamento humano. Deus diz para nós, não deixemos de congregar. Então que nesses dias em que estamos impossibilitados provisoriamente, nós choremos por isso. Não ache bom isso, não é bom. Não é bom. Lamente, sofra por não poder fazer a vontade de Deus. Sinta, se entristeça e clame a Deus. Clame a Deus para que isso acabe logo. Que este sentimento que temos vivido nos leve a orar e pedir a Deus, Senhor, abra logo as portas da igreja, para eu voltar a estar reunido com meus irmãos, para cultuar ao Senhor. Que esse distanciamento nos leve a valorizar a proximidade, se de fato amamos a Deus e nossos irmãos. Se de fato nos alegramos ao estar na presença de Deus como salmista, estar junto do povo de Deus para congregar, para cultuar, para adorar a Deus. Então, irmãos, nós não podemos deixar de congregar. Devemos valorizar o culto público. Não é algo opcional, não é apenas uma alternativa. É fundamental a fé. É parte fundamental e crítica da fé cristã, da vida cristã. Uma necessidade nossa e é a vontade de Deus. Muitos crentes têm sofrido. Vamos orar uns pelos outros para aguentarmos esses dias de distanciamento e para que Deus, em sua infinita misericórdia, permita que as portas sejam abertas, né? Como já está liberado aí jogo de futebol, ônibus lotados e tantas outras coisas. Que em breve os governantes, os líderes possam também permitir as igrejas voltarem, mesmo com as restrições, com todos os cuidados,
mesmo que seja necessário fazer mais cultos, né, para que menos pessoas estejam em cada um, mais distanciamento, mas que nós possamos estar juntos, reunidos como igreja, como irmãos, como família, para a honra e glória de Deus, para o nosso crescimento espiritual. Não ache isso bom, não ache isso normal. Não é. Nós precisamos amar e valorizar a reunião do povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus. Então, amados, eu desejo a todos um ótimo domingo na presença do Senhor. Hoje à noite, 7 horas, estarei aqui novamente no grupo pregando mensagem em 1 Pedro, continuando nossas meditações em 1 Pedro, tá bom? 7 horas então aqui no grupo, estão convidados, pode convidar outros, compartilhar. Mas vamos orar e pedir a Deus que logo possamos estar juntos novamente, porque isso é importante demais para as nossas vidas, para a nossa fé e é a vontade de Deus para o seu povo. Amém? Eu estarei orando agora, né? E aí nós estaremos encerrando então esta transmissão. Pai querido, muito obrigado por esse tempo aqui com os irmãos, compartilhando a palavra. Estamos distantes, ó Deus, e sofremos e sentimos muito por isso. E pedimos ao Senhor que nos ajude com a Tua infinita graça e misericórdia. Nos sustente, enquanto não podemos nos congregar por motivos de força maior, por essas dificuldades que têm acontecido em nosso país e em nosso mundo. Pedimos que o Senhor traga um fim a esta pandemia, a uma solução para esta doença, ó Deus, um fim a este sofrimento que tem assolado tantas famílias. Que o Senhor console aqueles que estão de luto e cure aqueles que estão doentes. E nos proteja, ó Deus, de todos os males. Mas não deixe-nos achar que é bom estarmos longe dos irmãos ou da tua casa. Não deixe que esse pensamento errôneo tome conta de nossas mentes, de achar que está tudo bem assim, distante, apenas pela internet. Não, ó Pai. Que como os salmistas, como o rei Davi, como Paulo, como o autor de Hebreus, possamos valorizar do teu povo, amarmos estar em tua presença e termos esse desejo forte em nossos corações, a valorizarmos isso e assim que abrir, voltarmos com alegria, disposição de adorar, aprender, servir, ajudar. Por favor, ó Deus, cuide de cada um dos irmãos e amigos que estão ouvindo, nos dê um bom domingo em tua presença, guarda-nos de todo mal e muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela salvação que nos deu e pelo privilégio que temos nele de sermos feito o teu povo, tua igreja, ó Deus, teu rebanho. É a nossa oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe. Bom domingo, irmã Suelane, e a todos que participaram, obrigado pela atenção, né? Muito bom poder ter vocês aqui ouvindo a palavra. Desejo um bom domingo de paz e descanso aí em seus lares. 7 horas hoje à noite, se Deus quiser, estarei aqui trazendo a mensagem em 1 Pedro, para juntos nos alimentarmos um pouco mais, para enfrentarmos a semana que vem, né? E vamos orar para que logo Deus nos permita estarmos juntos novamente. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, bom domingo, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tchau.